Não perca nenhum detalhe dos casos mais enigmáticos e emocionantes do Brasil. Inscreva-se agora no melhor canal de investigação e True Crime. Ative o sino de notificações para ser o primeiro a descobrir cada segredo e não esqueça de deixar seu like. Seus likes, inscrições e notificações ajudam a manter o nosso canal forte e independente, trazendo sempre o conteúdo mais intrigante e exclusivo, diretamente para você. Faça parte da nossa comunidade de investigadores virtuais e ajude a desvendar os mistérios mais complexos do país. Inscreva-se, curta e ative o sino. Juntos, vamos mais fundo na busca pela verdade. 14 de junho de 2024, região de Itapuã, em torno do Distrito Federal. Um empresário de 61 anos é preso suspeito de estuprar diversas meninas menores de idade. Para aliciar as vítimas, o idoso oferecia dinheiro, presentes e festas. Com seu plano em jogo, usava as meninas mais velhas para recrutar as mais novas. Era, de fato, uma pirâmide da pedofilia. O homem, que tinha a sensação da impunidade, agora responderá nos termos da lei, podendo ser condenado a mais de 100 anos de prisão. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo e ela vai passar a vir aqui muitas outras vezes, porque ela já faz parte aqui do Investigação Criminal, nossa querida Sheili, que é educadora, trabalha nas redes sociais, na prevenção dos crimes contra crianças, principalmente esses crimes que envolvem, infelizmente, o abuso sexual. E estamos aqui com uma outra pessoa que eu adoro também muito, é o delegado Felipe Della Vecchia, que é um fera, professor também de direito penal, assim, essa alma que é jovem também, está junto com a gente e mais, junto com a sociedade, para ajudar a gente, né, a descobrir e a cuidar das pessoas, das vítimas que realmente precisam. E, gente, a gente vai falar aqui de um caso que é mais um, infelizmente, muito triste. Ele aconteceu em Brasília, ele faz parte da Operação Predador. Essa Operação Predador é uma operação grande, ela já aconteceu em outros anos e é uma operação que visa na captura, né, desses abusadores, desses agressores, desses predadores sexuais, principalmente de menores de 18 anos. Esse foi um homem que foi preso, ele tem 61 anos. E o que ele fazia? Ele criou a famosa pirâmide. Acho que ele deve ter se inspirado em Keith Raniere. Para quem não conhece, ele é também um outro predador sexual americano. Esse não pegou crianças, ele pegava mulheres e ele pegou 110 anos de prisão nos Estados Unidos. Ele não sai nunca mais, conhecendo, né, as leis americanas. E ele usava depois as próprias vítimas para recrutar outras meninas. Ele chegava, gente, a pagar R$1.000 para poder manter relação sexual com uma menina virgem. Aonde ele vai buscar essas meninas? Em zonas de alta vulnerabilidade social. E ele chegava prometendo, né? Enfim, porque eles são muito manipuladores, né? E a gente está falando de criança de 12, 13 anos de idade. São crianças que são muito vulneráveis, independente da classe social. E o que ele oferecia? Dinheiro. E aí ele começa a criar a famosa pirâmide, com todo respeito, né? A gente coloca aqui a questão até do gatilho, mas é a pirâmide da pedofilia. E aí eu vou passar aqui a palavra para a nossa querida amiga Sheili, que estuda isso há muito tempo. Essas pirâmides são mais comuns do que a gente imagina, não é verdade, Sheili? Quando eu bati o olho nessa reportagem que vocês me mandaram, eu já lembrei dos Klein.
aqui do lado Exatamente, de da São família Paulo, Klein. da família Klein, Samuel Saul Klein, o fundador das Casas Bahia, que fazia algo muito parecido, oferecia dinheiro, exigia que as meninas fossem novas, fossem magras, fossem brancas. E eu lembro quando eles fizeram o documentário, tem uma falando que ela foi porque a outra chamou, nem sempre elas sabem exatamente o que vai acontecer. Então uma vai, ganha o dinheiro, aí conta para outra que ganhou o dinheiro, mas não diz o que ela vai ter que fazer exatamente. E aí, quando a menina está lá, numa mansão, cercada de seguranças, ela não pode sair, obviamente, ela entende que ela não vai conseguir sair daquela situação, ela se vê nesse horror. E tendo que fazer o que pedem para ela fazer. E depois dão um dinheiro para ela e mandam ela embora. E ela sai de lá No caso completamente do Samuel traumatizada. Klein, elas nem dinheiro recebiam. Sabe o que elas recebiam? Eletrodomésticos. Ah, eu lembro que algumas pegavam o dinheiro o dinheiro do caixa de algumas lojas. Elas passavam e os responsáveis tinham que dar, mas era um absurdo, nada. A delegada que começou essa investigação, hoje é secretária de segurança ali da região de Itapevi, que é a doutora Priscila, ela fala, cara, era horrível. E aqui Era, do lado, né, dá quanto de São Paulo? 40 minutos da capital. elas ganhavam eletrodomésticos, ou seja, não vale nada, pega qualquer coisa que tem na minha loja, dá para essa mulher aí para ela, ele se vestia de reizinho, era uma figura patética, né? Uma coisa. Não, era um negócio. Ele tinha até médicos ali, porque ele não usava preservativo, as meninas eventualmente adoeciam ou engravidavam, e ele tinha um médico à disposição. Ele tinha muitos adultos envolvidos, e isso era uma coisa. Então não tem como uma coisa assim acontecer. É um erro tão grande de tantas formas, não tem como uma coisa acontecer assim, como um cara criar aí no Distrito Federal, não tem como ele criar uma pirâmide onde uma menina indica a outra e tal, sem um monte de gente saber. É impossível que ele esteja agindo sozinho, digamos. A gente tem que ter a conivência de muita gente para uma coisa assim acontecer e para ela acontecer com tanta frequência. E quando dizem empresário, eu até fico curiosa para saber que tipo de empresário, que tamanho, que uma coisa é a pessoa ter um mercadinho da esquina. Que empresário é esse? Porque com dinheiro se paga tudo, né? No caso dos Klein foi isso. Sim. E aí, Se paga, digo, para não ser pego, para continuar durante anos sem para ninguém ver, esconder, para não, esconder. porque assim, e na verdade, no caso da família Klein, ele ainda vinha processar, né, qualquer pessoa que falasse do caso, porque ele queria calar a imprensa, eles queriam calar todo mundo, mas assim, de fato, eu tenho medo de processo, né? Assim, se a gente estiver do lado da verdade, com todas as informações, eu sinto muito, sabe? Porque é abominável. O que aqueles homens fizeram é abominável. O que este homem de 61 anos está fazendo com meninas vulneráveis ali na região do Distrito Federal é perverso, é abjeto. E o quão difícil é isso? Porque aqui o Felipe trabalha também numa região que é muito vulnerável, que é Mauá, não é isso, Felipe? Perfeito, perfeito, Carla. Esses casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, normalmente eles passam a ser conhecidos da população quando são casos muito relevantes, como esses que sobre os quais a gente tem comentado aqui. Mas é muito importante que as pessoas fiquem sabendo também, Carla, que esses crimes são, infelizmente, muito frequentes. Muito frequentes. Então, se nós pegarmos como amostragem esses crimes que escandalizam, que caem na mídia e que são, de fato, noticiados para que todos fiquem sabendo, a gente vai ter uma noção muito pequena e muito errada quanto à frequência desses crimes. Então, estando por dentro desse caso, né, a partir do que pôde ser noticiado, porque casos assim são de fato muito sensíveis, as investigações correm todas em segredo para que possa ser preservado o mínimo de dignidade que sobrou nessas crianças, nesses adolescentes que foram vítimas. Mas pelo que a gente pôde saber, um indivíduo, como você disse, Carla, de 61 anos, que ia nessas áreas em que as pessoas são carentes, muitas vezes, do básico, oferecia esse básico em forma de dinheiro, em forma de alguns presentes, convidava essas crianças e adolescentes para festas e, a partir disso, se aproximava dessas crianças e adolescentes para poder praticar
esses crimes sexuais em face de crianças e adolescentes. Quando eu falo em crianças e adolescentes, Carla, é interessante a gente pontuar que para o direito, aquele indivíduo, aquela pessoa que ainda não completou 12 anos de idade é considerado criança. A partir do momento em que se completa 12 anos de idade até os 18 anos de idade, nós temos a figura do adolescente. Mas a nossa legislação penal entende, né, isso a gente pode extrair do tipo penal do estupro de vulnerável, previsto lá no artigo 217-A do Código Penal, que o nosso ordenamento jurídico, a nossa sociedade de maneira geral, entende que o menor de 14 anos não tem capacidade para consentir com um ato sexual. Então, a prática de qualquer ato de cunho sexual contra menores de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente de qual seja o contexto do que tenha sido feito, independentemente de tê-lo atraído por meio de presentes, independentemente de tê-lo feito concordar com esse ato por meio de violência, de ameaça. É lógico que, conforme a conduta vai se tornando mais grave, a pena vai aumentando, outros tipos penais podem ir se somando a isso, mas isso é pacífico, inclusive, na nossa jurisprudência. Qualquer ato de natureza sexual praticado contra menores de 14 anos configura esse crime. E é tão interessante isso, Carla, que a nossa jurisprudência tem entendido que nem mesmo, isso não é tolerável nem mesmo se nós estivermos dentro de uma relação de namoro, por exemplo. Um indivíduo com 18 anos de idade que ele começa a namorar uma menina de 13 anos de idade. Eles têm uma relação sexual e esse indivíduo vai responder pelo estupro de vulnerável. E isso independe de eventuais experiências sexuais pretéritas dessa vítima. Então, isso quer dizer que não vai colar chegar na frente do delegado ou chegar na frente do juiz e falar: o que eu fiz com essa vítima não tem novidade nenhuma, porque ela vem de uma comunidade carente, lá ela já tinha feito uma primeira relação sexual, já tinha tido experiências sexuais, e então eu fui só mais um, eu não trouxe nada de novo para a vida dessa vítima. Ela já era experiente. Ou experimentada, né? Pode alguma ser, coisa assim. isso, me fugiu a palavra. Mas é exatamente esse sentido. Na vida sexual, isso pouco importa, o crime se caracterizará da mesma forma. Mas pouco importa juridicamente, porque quando a gente vê um caso desse, o que mais me dói quando eu olho assim, é que tem gente que vai dizer: ah, mas elas estavam carentes, pelo menos ela conseguiu um dinheiro. Pelo amor de Deus. Eu sei que é, pelo amor de Deus, na tua Sim, opinião, mas sim. quando eu coloco, como eu tô na internet todo dia, às vezes eu coloco um caso ali, uma situação, e tem realmente muitos comentários do tipo: ela já sabe o que está fazendo, Sim. ela fez porque quis, ela tinha todo o conhecimento. É uma coisa, assim, de uma Ela que violência. deu em cima. Então, assim, por mais que na Isso, jurisprudência... a vítima vira Por mais que na a agressora. jurisprudência seja assim, ali na comunidade, e quem vê, e muita gente que vê a notícia, pensa outra coisa. Eu acho que é nesse lugar que a gente acaba sendo muito conivente com o crime, para ele ser dessa quantidade, sabe? Não denuncia, acha normal. Tem um dado que é até importante, eu acho que completar, né? Eu pedi para o Felipe completar na fala dele, porque quando a gente fala de estupro de vulnerável, não é só o ato sexual em si. Então, assim, o que as pessoas acham: ah, não, mas eu só dei um beijo, eu só mandei um áudio. Nada. Ele não pode fazer isso, porque tudo isso vai configurar, não é isso, Felipe? Perfeito. Estupro de vulnerável. Perfeito. Não é só o ato sexual em si. Não é. É qualquer ato de natureza sexual. E a jurisprudência tem entendido até que, em determinados casos, o beijo lascivo é um beijo, mas é um beijo cheio de conotação sexual, cheio de intenção sexual. É um beijo que foi dado contra a vítima e não na vítima. É bom que a gente pontue bem, porque é um ato de violência contra essa vítima que foi feito com a intenção de satisfazer um desejo sexual do autor. E é inclusive interessante pontuar, Carla, que em relação às condutas praticadas em face de adultos,
há alguns anos, muito se discutiu a questão da diferença entre o estupro e a importunação sexual. O estupro seria, previsto lá no artigo 213 do Código Penal, seria a prática ou da conjunção carnal em si, ou de qualquer outro ato de natureza sexual contra uma determinada vítima, com violência, com grave ameaça. E a importunação sexual seria uma conduta também de natureza sexual, de menor gravidade, digamos, mas não sem gravidade a ponto de ser um irrelevante do ponto de vista criminal, e que por isso é apenada de forma mais branda. Mas quando nós estamos falando de atos sexuais praticados contra menores de 14 anos, a jurisprudência entende que não se configura importunação sexual, é sempre estupro de vulnerável. E a atenção da nossa jurisprudência para isso tem sido tão grande, Carla, que hoje em dia é possível, e eu sei da sua atuação brilhante nesses casos, de crimes cometidos pela internet, hoje em dia é possível até mesmo que se pratique um estupro virtual. Contra menores de 14 anos, configura o estupro de vulnerável. Como funciona? Fala, olha, normalmente por meio de chantagem, né, Carla? A pessoa se aproxima da vítima, ganha a confiança da vítima, faz com que a vítima envie os famigerados nudes para ele, né, pro criminoso, pro algoz. E aí ele fala, olha, eu tenho seus nudes e a partir de agora, se você não fizer o que eu estou mandando você fazer, eu vou revelar esses nudes, vou mandar para sua família, vou mandar para o pessoal da sua escola, você vai ser humilhada a partir desses nudes que você mesmo me mandou. E aí passa a chantagear a vítima para que a vítima pratique nela mesma atos de natureza sexual, que são assistidos por esse indivíduo. Ou vários indivíduos, né? Ou vários indivíduos. Isso configura estupro. E se isso é registrado, nós temos também o crime do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a produção de vídeos de natureza pornográfica, de sexo explícito. Que foi o que esse homem fazia também. Justamente. Que é produção. Justamente. Então, nós temos... se nós analisarmos a legislação penal, ela é muito detalhada em relação aos crimes de natureza sexual. E nós temos crimes de natureza sexual previstos, né? O Código Penal prevê crimes de natureza sexual contra menores de 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê crimes de natureza sexual contra menores de 18 anos. As autoridades públicas são muito sensíveis a esses tipos de crimes, a justiça também é sensível e não pode deixar de ser. A sociedade tem que ser sensível também no sentido de denunciar, no sentido de levar ao conhecimento das autoridades. E aí, só para completar a fala do Felipe aqui, eu já vou passar para a Sheili, que eu vou fazer uma pergunta ótima para ela aqui também, é o seguinte, explica para as pessoas, porque elas têm muita dúvida em relação à questão do boletim de ocorrência. Porque tem duas figuras ali, né? Que é o boletim que precisa de representação, e o outro que ele não necessita, que ele é incondicionado, né? Que é uma ação incondicionada. Que é quando? Quando há o homicídio, o estupro. Então, independente do desejo da vítima ou do familiar da vítima, a polícia vai investigar, gente. Exatamente, exatamente. Basta que a polícia tenha tomado consciência disso, tenha sido comunicada, esse fato tenha sido noticiado à polícia, que a polícia tem o dever legal de ir atrás. Então, isso que a Carla colocou gera muita dúvida mesmo. Alguns crimes a legislação coloca uma relevância maior em relação sobre a vontade da própria vítima. Então, um crime muito frequente que a investigação e a ação penal é condicionada à autorização da própria vítima, que no direito a gente chama isso de representação, é o crime de ameaça. Inclusive aquele praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A ameaça é um crime condicionado à representação da vítima. Isso quer dizer que, a partir do momento em que a vítima conhece a autoria, se eu estou falando de um crime cometido dentro de casa, ela já sabe qual é a autoria no próprio momento em que isso aconteceu, ela tem um prazo de 6 meses para tomar providências, para autorizar que o delegado investigue,
para autorizar que o Ministério Público proponha a ação penal, para autorizar que isso se torne um processo criminal. Se ela não faz nada dentro de 6 meses, acontece o que a gente chama de decadência. A partir daí, extingue-se a punibilidade do indivíduo e, trocando em miúdos, o caso coloca-se uma pá de cal em cima da questão e aquilo não vai mais ser discutido na esfera criminal. Mas outros crimes, e a grande maioria deles, são de ação penal pública incondicionada, como nós chamamos no direito. Isso quer dizer que, a partir do momento em que as autoridades tomaram conhecimento a respeito do crime, elas têm o dever legal de investigar. E hoje, em razão de alterações legislativas relativamente recentes, os crimes de natureza sexual são todos de ação penal pública incondicionada. Ou seja, a partir do momento em que ficarmos sabendo daquilo, nós teremos que investigar. Mas isso é mais recente, né? É mais recente. Eu não sei precisar exatamente qual é o ano, precisaria lembrar de qual foi a lei que alterou o Código Penal, mas é recente. É recente. E foi uma mudança bastante elogiada. O que se procurava evitar quando se condicionava os crimes de natureza sexual à representação da vítima era uma exposição da própria vítima. Uma revitimização, inclusive. Mas se você já vai fazer o BO, representar, é porque eu vivi isso. Eu fiz um boletim de ocorrência de agressão sexual em 2016. Bom, é toda uma história, mas eu sei que depois de um tempo, eu não fui na minha cidade, eu não estava em São Paulo, estava viajando quando o cara me atacou. Eu fiz tudo, fui na delegacia, os caras totalmente despreparados, foi um horror. Daí depois falei com o delegado, beleza, o delegado foi super bacana e tal. Em outra cidade foi um caos, assim, um rolê imenso. Passado um tempo, mais ou menos uns 6 meses, umas advogadas, amigas, foram dar uma olhada em como estava isso. E eles falaram que tinha prescrito, né? Porque eu não tinha pedido a representação. Primeiro que eu não sabia que eu tinha que pedir. Tipo, eu fui lá e fiz um BO e falei com o delegado e passei tudo que eu podia achando que aquilo ia acontecer alguma coisa. E eu não fazia a menor ideia de que eu tinha que ter outra... Ninguém me disse, se você quiser que investigue, vai ter que fazer... Para mim, a conversa que eu tive com o delegado me pareceu que ele investigaria. Eu até tinha umas trocas de mensagem com ele provando isso. E aí isso morreu de um jeito tão triste, porque para eu colocar isso em circuito de novo, porque eu podia provar pelas mensagens com o delegado de que ele disse que ia fazer algo, eu teria que pagar advogados para irem até lá. Me custaria uns 40 mil reais para eu resolver isso hoje. Mas entendeu? olha, para você entender como é importante a gente passar essas informações, Justamente. Feli. Total, por isso que eu disse isso é mais Porque novo. Eu não lembro também a data. no finalzinho, quando a pessoa recebe, porque muita gente hoje faz o boletim de ocorrência online, que é perfeito também. Só que lá no final do boletim de ocorrência, quando você recebe, está escrito, você tem 6... Para esses crimes que necessitam de representação, você precisa representar, você terá 6 meses, né? Então, para dizer, olha, eu quero representar, eu tenho interesse que a polícia faça aquela investigação. O que é muito bom nesses casos, né, de violência sexual, é que isso acabou. Sim, O é policial sabe, né, a autoridade policial sabe, ela vai investigar, independente da vontade da vítima. Inclusive, para também a gente acabar com a questão da revitimização. Você imagina uma menina de 12, 13 anos tendo que contar isso numa delegacia de polícia, mesmo que seja na delegacia da mulher, é muito difícil, gente. Claro. Viver aquela tortura de novo é devastador. E isso foi retirado. Então, olha que coisa interessante, muito boa. E vou além. Para vocês terem uma ideia, quando a gente... Falando até dos casos das plataformas, quando aconteceu o caso da menina que foi trazida de Joinville aqui para São Paulo, olha que loucura, né? Tudo começa na plataforma, aí os agressores tiram a vítima de um estado, que é Santa Catarina, trazem ela para São Paulo e vão consumar a violência sexual com ela aqui em São Paulo. Então, aonde vai correr a investigação? Em São Paulo, porque é onde o crime aconteceu. Se fosse, ao contrário, saiu de São Paulo, fosse para Santa Catarina, então a polícia daqui irá investigar. Ela tomou conhecimento que essa vítima esteve em São Paulo e que ela
ficou 2 semanas sendo violentada. O que acontece? Só que a gente está falando de uma menina de 12 anos, que mora em outro estado. Aí este delegado precisa receber, né, do outro estado a informação da polícia original do outro estado, a informação desta vítima. Ou, enfim, a gente está falando de uma menor, né, de 18 anos, Claro. que não pode ir sozinha até uma delegacia de polícia. Ela precisa de um representante legal, pai, mãe, tio, avó, pode ser uma prima maior de 18 anos ou de uma assistente social, que é um outro problema porque é muita reclamação em cima dessas pessoas que, enfim, não dão a devida atenção para essas vítimas. Aí ela vai até até a delegacia, vai fazer a comunicação, né, junto com a sua representante legal. Aí a delegacia lá de Joinville vai remeter o boletim de ocorrência aqui para São Paulo. Remetido o boletim de ocorrência, porque o delegado já tomou conhecimento de que isso aconteceu aqui. Aí ele vai tomar todas as providências. E aí, gente, é bingo, é gol. Todo mundo está preso, entendeu? Tinha provas que eram fartas. Assim, teve o depoimento da vítima. Mas, de novo, qual é o problema dessas meninas? Elas não sabem, primeiro, quando eu conversei com ela, até para contar para vocês, que deve ser o caso dessas meninas outras que estão aqui nessas pirâmides. Ela chegou para mim e falou assim, não, mas eu não falei nada na época. Aí eu falei, meu bem, existe um prazo de prescrição, que eu acho que é uma outra coisa que a gente precisa explicar aqui. A prescrição para esses crimes sexuais, né, de violência, no caso o estupro, são de 20 anos. Então, ela teria 20 anos. Como ela ainda não tem 18 anos, o prazo nem começou a correr, porque ele só vai correr depois dos 18. Aí ela teria mais 20. Então, até lá, ela pode comunicar a qualquer tempo. A vítima não sabe disso. Então, ela acha que ela tem que comunicar imediatamente, e não é isso. Porque você imagina, a pessoa passou por uma violência. Sim, muitas pessoas me escrevem, eu posso fazer alguma coisa? Foi meu tio, foi meu pai, foi o E vizinho. aí, e como fazer, né? Como contar? Porque a gente está falando de pessoas que são muito novas. Se para uma mulher adulta já é muito difícil, você imagina para uma criança de 12, 13 anos. Ela não está nem entendendo o que está acontecendo, é uma humilhação. Então, quando essa lei mudou, e eu dou parabéns para a mudança dessa lei, ela tirou essa necessidade, sabe, de mais uma revitimização dessas vítimas que vão ter. Então, assim, a polícia vai investigar. E a polícia faz, gente, um bom trabalho. Ela só precisa estar informada. Muita gente reclama, às vezes, eu não tive um bom atendimento, eu não tive... a gente precisa mudar isso também, né, Felipe? Eu sempre digo que a gente tem que cortar na carne. Quando a gente não tem uma boa imprensa, a gente tem que dizer, isso aqui não está bom, e vamos cortar na carne. Os bons policiais... E treinar todo mundo, Exatamente. é isso, né? Eles não estão de acordo com esse tipo de conduta. Olha, você não tratou bem uma vítima, uma menina, sabe? Isso aí é um absurdo, porque vamos todos nós pensar aqui, né? Aquele policial também pode ter uma filha, uma sobrinha, uma irmã. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, assim, é uma questão, inclusive, até de empatia. Tem muitos problemas. E, assim, eu conheço profundamente, né, a própria instituição, quando eu digo, e não é só São Paulo, é no Brasil inteiro, né? Tem muitos problemas ali dentro. Não é culpa diretamente dos policiais, porque eles vivem dentro de um sistema. O sistema precisa toda hora de ajustes, ele precisa ser ajustado. Precisa de treinamento, tecnologia, sabe? Precisa de investimento. É isso que a sociedade tem que cobrar. E não ficar metendo só o louco. Porque... Não, gente, vamos cobrar. Precisa de gente, precisa de recursos humanos. O próprio Felipe aqui também dá aula, né, em concursos. Eu sempre digo, gente, concurseiro para a polícia é a pior coisa que existe, não é? Você quer encostar o burro na sombra? Não faça isso. Nós precisamos de pessoas vocacionadas. Verdade. Vocacionadas. E o trabalho dele não é um trabalho fácil. Quando a gente fala de uma delegacia diária, eles pegam absolutamente tudo.
Não é um departamento especializado que vai, eu vou Nossa, essa cuidar questão do vocacionado é tão complexa, né? de crimes contra o patrimônio. Eu vou cuidar de crimes, entendeu? De intolerância, religiosa. Não, eles pegam tudo. Tudo. Eu posso dizer, Carla, que a questão do mau atendimento, ela é simplesmente injustificável, né? Pode ser mais um caso para aquele policial, mas é o caso da vida da vítima. Parabéns, Felipe. Se Deus permitir, se Deus quiser, ela nunca mais vai sofrer outro tipo de violência daquele. Então é o caso da vida da vítima. É o caso que merece toda a atenção do distrito policial. E eu posso dizer também, Carla, que os episódios de mau atendimento, eles são iniciativa pessoal e estão por conta e risco do policial que prestou o mau atendimento. Porque a visão institucional da Polícia Civil, e eu posso falar pela de São Paulo a partir do treinamento que eu recebo, é de total atenção para essas vítimas. De uma atenção, assim, até diferenciada em relação à atenção de outros crimes. Por exemplo, crimes patrimoniais, não que esses crimes também não mereçam atenção, merecem. Mas aquela vítima, por ser mulher, se de repente o crime aconteceu em âmbito doméstico familiar, aquela vítima por ser menor de idade, por ser, de repente, ainda uma criança, e justamente tem toda essa dificuldade de externar isso. E hoje em dia essa dificuldade é tão conhecida que existe uma lei disciplinando como é que se toma o depoimento da vítima. de menores de 18 anos que sejam vítimas ou testemunhas de crimes violentos. Então, a atenção que nos é cobrada desde que nós estamos na Cadepol em relação a crimes sexuais, a crimes contra crianças e adolescentes, a crimes cometidos em âmbito doméstico e familiar, é uma cobrança no bom sentido, é uma orientação, é uma cultura institucional que nos é passada que definitivamente não admite esse mau atendimento. Então, o policial que atende mal uma vítima de crime sexual, ele precisa, para dizer o mínimo, imediatamente se reciclar e rever os seus conceitos. Imediatamente. Eu não falo nem do ponto de vista moral, eu falo do ponto de vista técnico do profissional. trabalho. Técnico e também das normas disciplinares que regem o nosso trabalho, das normas jurídicas de maneira geral. Isso é simplesmente inaceitável. E eu aproveito para falar o seguinte, muitas vezes, né, infelizmente, na nossa prática diária e da atividade policial, a gente vê isso, eu fico bem chateado quando eu vejo isso, que, como eu havia dito, né, no começo, esses casos que escandalizam, eles não são a regra. A regra é que o abuso sexual contra menores de 14 anos aconteça dentro da casa dessa vítima, por alguém próximo, no momento em que ou o responsável saiu para trabalhar, ou o responsável dormiu um pouco mais cedo e que acabou avaliando mal, confiando em alguém que não merecia essa confiança e que acabou então praticando esse abuso contra a criança, contra o menor de 14 anos de maneira geral. Essa pessoa a vítima fala para a mãe, fala para o pai, fala para o responsável, e às vezes esse responsável não acredita na criança. Então, fica aqui o meu apelo. Esses crimes acontecem sim debaixo do seu nariz. Acontecem sim, é possível que isso aconteça. É possível que isso tenha acontecido com a sua filha, com o seu filho. E você precisa dar crédito àquilo que ele está te falando. Não cabe a você, pai ou mãe, descobrir a verdade. Isso cabe à polícia. Então, exatamente, comunique o fato à polícia e pode deixar que a gente vai investigar. E outra coisa que é importante se falar também, procurar a delegacia de polícia diante de um caso desse não é a primeira providência. A primeira providência é buscar atendimento médico para essa vítima.
atendimento médico. Então, a vítima pode ter sofrido lesões na parte genital, a vítima pode estar infectada com alguma DST. E os médicos, os hospitais de maneira geral, os da rede pública também, os da rede pública notadamente, eles têm protocolos de atendimento para essas vítimas. Então, quando você chega e noticia que a sua filha, o seu filho, foi possivelmente vítima de violência de natureza sexual, eles vão adotar um atendimento que é todo diferenciado. Inclusive para que não estrague a produção de provas depois. Muitas vezes é o próprio hospital, que não está vinculado à polícia, não é um médico legista, não é ninguém vinculado ao IML, é um médico que atende normalmente, e ele já é treinado para evitar o perecimento dessa prova. Então, primeiro, atendimento médico, em seguida, delegacia de polícia, vai passar pela perícia especializada. Em São Paulo nós temos o Hospital Pérola Byton, que é uma referência, né, nesse tipo de atendimento, e aí inicia-se então a investigação toda para que seja descoberta a verdade e o responsável por essa violência seja responsabilizado do ponto de vista criminal. E isso é muito importante para as pessoas entenderem como é que é todo o processo. Mas a gente tem aqui um ponto, que aí eu vou trazer a Sheili, que conhece bastante esse assunto. O que acontece? Muito se discute sobre educação sexual nas escolas. E quando a gente vê esses casos, Sheili, olha a importância da gente trazer isso para dentro das escolas. Porque fica uma briga, sabe? Tem uma coisa, entra para uma polarização política, aí já vem, sabe, dão nomes, a cartilha de uma bobajada. Assim, quando você passa, né, a ensinar, né, educação sexual nas escolas, e para mim tem que ensinar desde pequenininho até aquele que está saindo, né, do ensino médio, né, ensinar tudo, mas dentro de cada um da sua faixa etária. Porque a criança e o adolescente vai aprender o que é inapropriado, a questão da proteção do seu corpo, a questão de entender o que, sabe, o que pode ser feito, o que não pode. E a gente fica, sabe, num discurso ultrapassado, numa coisa, sabe, assim, tá mais preocupado se a cartilha vai ser assim ou acolá, e tem aqui um homem de 61 anos abusando de meninas de 12, 13 anos, que não tem noção do que está acontecendo. Sheili, fala sobre isso, até que essa você arrasa. informação de que 14 anos é estupro de vulnerável, né? E você foi falando, né? Eu fiquei pensando na outra conversa que a gente já teve também. Toda vez que eu falo de educação sexual nas escolas, tem as pessoas que dizem: escola é para aprender português e matemática. Educação sexual se faz em casa. Sempre tenho comentários e comentários nesse sentido. E aí eu tenho já pronta a minha resposta para vocês. Porque primeiro que pode ser que na sua casa você tenha dado uma boa educação sexual para os seus filhos, mesmo sem ter tido, porque a maioria não teve. Eu sempre brinco que a educação sexual na minha casa era não engravidem, que eu não vou cuidar do filho de ninguém. 3 mulheres. Você teve educação sexual em casa? Não, negativo. Eu também não tive. Olha que sou uma mulher super cabeça aberta. Então, veja, aí a gente acha que está habilitado a dar a educação, né? A gente nem teve. Então, algumas famílias até podem dar a educação em casa, mas imagina que eu tenho uma turma de 30 crianças, eu tenho 5 que tiveram educação sexual em casa e tenho as outras que não tiveram, 25. O que a gente tem hoje? Crianças que têm acesso à pornografia muito cedo, geralmente com 9 anos, todas já tiveram algum acesso, gente, não é porque elas procuram, alguém mostra. Tem pais que mostram pornografia para os filhos para que eles não virem gays, um absurdo total, uma violência contra as crianças. E eu tenho muita denúncia de criança fazendo atos ou falando coisas nas salas de aula que tem cunho sexual. Se a gente educa todo mundo junto, vira uma regra de comportamento, é um acordo. Então eu tenho que poder educar todo mundo junto na turminha. Teve uma mãe que me escreveu, filha de 4 anos, chegou em casa e falou que o coleguinha tinha pego na vulva dela. Na vulva dela. E porque ela fazia pouco tempo que ela estava nessa creche, na creche anterior ela já tinha tido aula. Veja, com 3 aninhos ela já tinha tido aula do farol do toque, o que pode, o que não pode. Então a primeira coisa que ela fez foi contar para a mãe.
Aí a mãe foi na escola. Aí vem o segundo problema que eu queria abordar aqui. A falta de preparo das instituições, a falta de treinamento. Para mim, nós deveríamos ter uma lei. Vai trabalhar com criança, treinamento obrigatório de educação sexual e prevenção ao abuso. Não tem o treinamento, igual brigadista de incêndio. Sim. Eu trabalhei em órgão público, eu fui diretora de um teatro, eu tinha que fazer o curso de brigada todo ano e reciclar, senão eu não podia estar lá. As pessoas não sabem o que fazer. O que fizeram com essa menina de 4 anos? Ela pegou e falou com a professora. Antes de falar com a mãe em casa, ela falou para a professora. A professora chamou uma outra professora. Aí, no final, estavam 4 professoras e a diretora da escola perguntando as coisas para a menina de 4 anos. Acuando, né? Nunca mais ela falou. E aí ela confundiu o nome, porque parece que tinha um menino com aquele nome na turma dela e um na outra turma. Então as professoras queriam saber que turma era. E ela falou que foi quando, na hora do cochilo, alguma coisa assim. Caça mas não às teve na hora do bruxas, cochilo. Tudo errado, gente, tudo errado. Quando eu falei da escuta especializada, não do depoimento especial, que é na delegacia, Sim. mas desse treinamento que você comentou de como ouvir uma vítima, eu conversei num congresso com uma mulher especialista nisso e a gente fez um vídeo e colocou. Eu falei, não é sua responsabilidade enquanto professora investigar. Você tem que escutar e acolher a vítima. Mas a gente tem que saber se é verdade. As pessoas questionam ali, elas acham que elas são polícia, que elas têm que investigar. Não, mais elas do fazem que de um polícia, jeito. elas acham que são justiceiras. É uma curiosidade pessoal, né? E Meio doentia. Quem disse que ela tá falando a verdade? Eles querem descobrir. A mesma coisa com mulher adulta. Você fala que sofreu violência. Ai, mas onde é que você tava? Ai, mas como foi? Mas será que foi mesmo? Isso, que roupa que você coisa tava mórbida vestindo? as pessoas têm. Então, faltam fluxos. Falta treinamento dos funcionários para eles saberem o que fazer. Ai, gente, uma colega, a filha dela foi assediada pelo professor. E as meninas foram lá e comentaram com uma outra professora que aquilo tinha acontecido. Mesma coisa, levaram o caso para a diretora. A diretora chamou as meninas na sala e chamou o professor e falou, se é verdade, eu quero ver vocês falarem na frente dele. E uma delas, a mais corajosa, né, mais instruída, que tinha mais senso de si ali no momento, conseguiu irromper um silêncio e falar, isso aconteceu mesmo. As outras ficaram em silêncio, não conseguiram se manifestar. Então, assim, isso está tão equivocado, aí ela foi para o conselho tutelar e naquele dia o conselho tutelar não abria na cidade dela. Um caos, né? Porque ela, Sheili, o que eu faço? Então, assim, o que a gente tem? Falta de treinamento dos profissionais e falta de fluxo. Outro dia eu estava dando uma palestra em Jacareí, foi a primeira cidade que eu fui da palestra, onde o fluxo é bem estabelecido. A escola sabe o que fazer, sabe com quem falar, a Secretaria de Educação, de Saúde e o Conselho Tutelar se conversam, todas se conhecem, a gente foi almoçar todo mundo junto, todas sabem os casos, elas se dividem. Então, ou a gente faz junto a rede de proteção à criança, ou... Claro, vai começar na educação sexual, mas é batata. Você dá aula de educação sexual, você descobre uma criança que foi violentada. Aí como é que você vai tramitar, né, dentro do Estado, dentro da prefeitura, né? Como é que eu vou tramitar? Qual é o lugar para onde eu tenho que ir? Então, acho que a gente está faltando fluxo. Muitas escolas que elas não têm fluxo, elas não sabem. O professor não sabe. Eu vou treinar o professor. Ele falou, tá, para onde vocês encaminham? Eles não sabem. Então, mas olha como é importante tudo isso, né? Porque tem uma corrente de pessoas que eu sempre digo que tem essa corrente tem um baixo nível cognitivo, né? Vamos colocar dessa forma para ficarmos aqui elegantes. Tenho vontade de chamar de outras Quem não coisas. quer educação sexual está apoiando o abuso. Isso, para mim, é um fato. Mas não, qual é o mantra deles? Ah, vocês vão ensinar sexo para as crianças. Eu falei, mas pelo amor de Deus, onde que passa na cabeça dessa pessoa com esse baixo nível cognitivo? Ninguém vai ensinar sexo para as crianças. E a gente tem que parar também com essa hipocrisia. O sexo faz parte da vida, né? Todos nós estamos aqui graças ao sexo, não é? Ninguém nasceu, não temos aqui um útero, né, biônico que está fazendo bebês. Nós nascemos, a grande maioria, não sei, talvez uma fertilização in vitro, mas vamos botar aqui que 95% da população vai nascer através do sexo, não é? Estamos aqui. Então, já começa com uma hipocrisia você não explicar para as crianças como é que elas chegam, sabe? Quando a gente não fala do nosso corpo, né? A gente canta a musiquinha, estava até falando outro dia com a Sheili, né? Olho, nariz e boca, e vai pulando as partes como se a gente não existisse. A gente tem que falar e tem que explicar o que é apropriado, o que não é apropriado, o que pode fazer, o que não pode fazer. Entende? A criança tem curiosidade, as crianças querem saber. E toda vez que a gente esconde, aí entra a palavra do
proibido. E se é proibido, todos nós aqui já fomos crianças, todos. O que a criança quer fazer? Tudo que é proibido. Ah, então deve ser alguma coisa. E hoje o que acontece? curiosidade. Ela vai descobrir do jeito errado, porque vai ter uma explicação equivocada para ela na internet, vai ter uma explicação equivocada. Exatamente. E vai ser inapropriado. A educação até mesmo para falar a partir de que idade é correto fazer, qual é a circunstância, você vai encontrar alguém que te trate bem, etc. Né? Eu não sou educador, Shelly. Sim, claro. Mas eu imagino que a educação sexual deva se relacionar, deva mencionar isso também. Consenso, desejo. Consenso, perfeito, consenso. Inclusive, para os homens, porque na esteira aí de receber informações equivocadas, quando a gente era mais jovem, era normal a gente ouvir falar que se a menina falasse que não, era para dar uma insistida, porque às vezes era só um charme. Poxa vida, pelo amor de Deus. Não que é coisa charme, absurda. né, gente? Não é não, né? Hoje em dia existe até Tá lei, pacificado, né? Protocolo, não é não, não é não. E aí a gente de vez em quando recebe na delegacia de polícia homens que se revoltam com uma legislação especialmente protetiva das mulheres. Mas olha o tipo de ideia que existe em sociedade. Essa legislação protetiva das mulheres, não que só mulheres sofram abusos sexuais, mas essa legislação protetiva das mulheres, ela é muito necessária. Porque desde os primórdios da nossa civilização, a gente tem uma objetificação da mulher, né? Então, é muito comum esse tipo de ideia toda errada. Não, mas se ela tá falando que não, pô, olha pra mim, sou um cara maravilhoso. Como é que ela vai falar que não comigo. pra Tem mim? um cara na internet, Como ele que pega não vai, vários né? vídeos. É. Eu Só um pode dia ser tava andando charme. na rua e os caras começaram a mexer comigo. E eu mandei eles para aquele lugar, sei lá, falei qualquer coisa. E eu tava passando na frente do módulo policial, nunca vou esquecer. Aí o cara ainda falou, daí os policiais até falam para mim, é isso aí. Mas eles não deveriam falar comigo, né? Deveriam falar com os caras, né? Mas qual que é o medo? Geralmente você fala não, o cara vem pra cima de você. O cara vem no bar, oi gatinha, não sei o que, eu não, obrigado. Já aconteceu comigo dançando, eu gosto muito de dançar, eu danço forró, gente, eu sou muito forrozeira. Opa, vamos com a Shelly no forró. Vamos no forró. E eu tava dançando, um cara meio bruto, disse, não quero mais dançar, né? Depois ele veio me chamar, eu disse que não. Aí tava dançando com outra pessoa, de repente eu sinto uma dor aqui na minha perna, né? Mas eventualmente você esbarra com alguém. Aí o rapaz estava dançando comigo e falou, é seu namorado? Eu falei, não tenho namorado. É porque eu acho que foi intencional. Ele veio e colocou o pé, ele estava dançando comigo, ele falou, ele intencionalmente colocou o pé na sua perna para te machucar. Aí eu fui falar com um dos seguranças, todo mundo me conhece já, o segurança expulsou o cara imediatamente do local. E o cara, por quê? Porque eu disse que eu não queria dançar com ele. Ele deu uma insistida, eu falei, não, obrigada, acho que a gente não combinou muito. Mas assim, ele vai ficando violento. Então, muitas vezes uma mulher não diz um não, assim, não. Ela fala, obrigada, eu tenho namorado, eu tô com pressa. Gentil. Porque ela sabe, e por causa dessa cultura que você falou, que se ela cortar assim, o cara pode fazer uma coisa dessas. Exatamente. Imagina? Mas sabe o que acontece? Até o Felipe pode falar aqui, até pouco tempo atrás, Shelly, nós tínhamos uma lei que para mim é uma excrescência jurídica, que era a lei da mulher honesta. Você já ouviu falar dessa lei? Gente, eu nunca ouvi falar da mulher Ela honesta. caiu, se não me engano, em 2006, não foi? Mas ela perdurou até 2006. Sabe o que era a lei da mulher honesta? A mulher que não casasse virgem, o marido podia, inclusive, pedir anulação do casamento. Até 2006? Até 2006 tinha a lei da mulher honesta. Olha o nome da lei. Gente, isso é uma excrescência, isso é de um absurdo, é abominável. O dia que eu tive contato com essa lei, eu falei, não. Bom, gente, eu não sou mulher honesta. Pronto, eu falei, não sou mulher honesta, porque não. Um conceito tão gente, ultrapassado como agora, virgindade, né? Mas não tem a lei do homem honesto, mas tem a lei. Então, você entende como isso, inclusive, estava no nosso ordenamento jurídico. Quando eu puxo o ordenamento jurídico, mas isso está enraizado na nossa sociedade. Sim. Aí vem uma narrativa. Um homem tinha o direito de pedir anulação de um casamento porque a mulher não era virgem. Gente, pelo amor de todos, do que você acredita na esfera religiosa, não, né? Sim. Esse conceito de mulher honesta, de fato, é embora seja compreensível, não justificável,
compreensível do ponto de vista histórico, dos valores que já regeram a nossa sociedade. Tanto é que esse conceito foi positivado como lei, mas hoje em dia é completamente absurdo, né? E sabe o que é interessante? Mulher honesta, o conceito de honestidade para a mulher É a virgindade. dizia respeito à sua atividade sexual. E aí eu peço licença para falar um palavrão. Hoje, pode. se você fala que o homem é vagabundo, você está provavelmente falando que o cara é preguiçoso. Se você fala que a mulher é vagabunda, você está falando que ela é promíscua. Você volta a tocar na parte sexual da mulher. Então, olha só toda essa cultura que existe no sentido de controlar a vida sexual da mulher, né? E a quem cabe o controle da vida sexual da mulher? Ela. Não, hoje, lógico, a ela, sem dúvida alguma. Mas para essa visão preconceituosa, caberia ao homem. Então é justamente para isso que existem essas leis que protegem a mulher. Para o cara que acha que cabe a ele controlar a vida sexual da mulher, casei com ela, descobri que ela já teve um relacionamento anterior. Então o que eu vou fazer? Eu vou espancá-la? É para o cara saber. E aí a Lei Maria da Penha, felizmente, ela é muito difundida e sempre que a gente vai fazer um flagrante de alguém que incorreu em um ato de violência doméstica, eu pergunto para eles, para o agressor, eu falo assim, já ouviu falar em Lei Maria da Penha? Todos, 100%, já. Todos sabem da Lei Maria da Penha. Então todos sabem que você não pode praticar esse tipo de controle violento, né? E que os direitos que você tem, a mulher tem iguais, né? Então... Mas isso está na cabeça, entendeu, Felipe? Sim, justamente. E Sheili, quando você tem uma lei, aí depois você tinha a legítima defesa da honra. Exatamente. Aí você vai, olha só, olha o que ele falou, tudo aqui é através do controle da vida sexual da mulher e da objetificação daquela mulher, porque ela é um objeto, ela me pertence, uma propriedade. Ela é de minha propriedade. Então, se ela é minha propriedade, é como se fosse essa xícara, eu posso quebrar, eu posso bater, eu posso fazer o que eu quiser. Posso dizer, sendo pai, com quem que ela vai ou não vai casar, ou ter filho, ou transar. Então, é toda uma mudança, sabe, de um conceito, sabe, de tudo, é estrutural, a gente tem que trabalhar muito isso. Infelizmente, a nossa sociedade ainda vem, eu não gosto de usar a palavra luta, né, mas eu acho que é uma palavra, sabe, da gente entender que uma mulher, ela é um ser humano. E talvez por isso as pessoas não queiram educação sexual, sabe por quê? Porque você, para falar de sexualidade, você vai ter que falar de papéis de gênero, você vai ter que questionar. E os jovens questionar essa ideia de que a mulher pertence a... Porque se eu vou dar aula de consentimento, eu vou dizer não, a mulher, você vai ter que pedir, se ela disser não, é não. Eu vou ter que ensinar isso na escola. Onde que a gente vai ter que ensinar? Onde que a gente ensina esses novos valores que a gente está falando aqui, que isso caiu em desuso? A gente só tem a escola. Onde a gente ensina? Ou depois as pessoas entram nas empresas e daí eles têm que me contratar para dar aula sobre assédio para marmanjo em empresa, porque eles estão tendo um monte de problema com assédio sexual, com assédio moral. Aí as empresas gastam dinheiro e dinheiro e dinheiro treinando funcionários. Agora virou obrigatório também por lei, todas as empresas acima de não sei quantos funcionários têm que ter treinamento contra assédio sexual, porque como não aprenderam, alguém vai ter que ensinar em algum momento, a gente precisa da escola. Só que eu vou ter que questionar papéis de gênero, eu vou ter que questionar gênero, eu vou ter que falar disso. E aí, meu Deus do céu, vou ter que dizer que a mulher não necessariamente é a única que tem que lavar louça dentro de casa, num país onde muitos homens ainda acham que o serviço doméstico não é para eles. É uma loucura isso. E eu faço questão de tocar nesse assunto, Carla, porque quando a gente... Carla e Sheili, lógico, porque quando a gente se posiciona em relação a isso, né, imediatamente alguém taxa de feminista, de alguma coisa nesse sentido, mas quando a gente se posiciona elevando a mulher, elevando os direitos da mulher, a gente se posiciona contra a violência. Exatamente. A gente se posiciona contra o abuso. E o abuso, a violência, eles são injustificáveis em quase a totalidade das situações. A não ser, lógico, aquela violência, por exemplo, em legítima defesa. Mas a gente está falando de um outro universo. Em um universo doméstico, familiar, a violência não se justifica. Né? Por mais que os valores culturais tenham trazido a gente a esse momento, a gente continua a ter a obrigação de se aprimorar, a gente continua a ter a obrigação de melhorar, né? E
e de eliminar essa violência, seja de natureza sexual, seja de natureza patrimonial, seja, enfim, E de qualquer diminuir tipo. esses números, mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente falar abertamente. Porque tudo é para colocado para debaixo do tapete, né? Então, assim, é um assunto indesejado. É um assunto difícil, é um assunto indesejado. A gente gostaria de estar falando, sei lá, de outra coisa, né? De filme. Mas, assim, são milhares de crianças que estão sendo, infelizmente, violentadas. Quando um homem de 61 anos acha que pode fazer uma pirâmide sexual, aonde ele vai, inclusive, fazer a vítima se tornar agressora, porque ela tem que buscar outras vítimas Justamente. para ele, olha o tamanho da perversidade da doença, olha como é que ele coloca essa vítima. Ela, ora, é vítima, mas também ela é agressora, porque ela foi buscar outras para viver o mesmo inferno que... Eu fico até me perguntando, porque foi uma operação, né? Porque certamente nenhuma delas conseguiu. Será que alguma delas conseguiu falar com alguém ou chegar a Sim, uma... o que acontece é que uma delas conta para a mãe, porque começa a ser ameaçada, né? Ele produz esse material, esse é mesmo, farto foi isso. material de... Ele filma. Você imagina, além da agressão sexual, a vítima sabia que as suas imagens estavam sendo ali produzidas. O que ele vai fazer com aquilo? Você já imaginou, gente, o terror na cabeça de uma menina de 12 anos? Se para uma mulher já é difícil, imagina para uma menina de 12 anos. É assim, deve ser devastador, sabe? Assim, aquela criança que precisa de acolhimento, ela que precisa brincar. E aí ela está ali porque ela precisa de dinheiro, porque ela tem fome, ela está sendo enganada, ela está numa situação de vulnerabilidade. Gente, tem falta de Estado ali, tem falta de tudo. Essas regiões precisam de mais atenção do nosso Estado. A gente fechar os olhos para isso é de uma crueldade, é muito cruel, muito cruel. Eu lembro que quando a gente começou o trabalho mesmo de investigação criminal, lá em 2011, que o foco estava muito em cima, né, de passar as informações super acuradas. Eu sempre brincava, né, a gente não tem que ser o primeiro, a gente tem que ser o último, mas a gente vai passar a informação correta. Mas a gente estava muito em cima sempre dos casos. E quando veio a pandemia, que foi esse grande, vamos dizer, essa revolução, porque a quantidade de vítimas que passou a nos procurar foi muito grande. Eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa, ajudar. Eu falei, não vamos fechar a porta para vítima nenhuma. E quando a gente fala de criança, menos ainda. Eu conversei com várias crianças também. É muito triste. Elas têm medo. Você tem que ter uma audição muito ativa. Não pode julgar a gente, de jeito nenhum. Não pode perguntar por que fez. Tem que, sabe, é acolhimento mesmo, deixá-la falar. E é lógico, ajudar essa menina a ter algum tipo de justiça, a sair deste inferno. Aí nós vamos precisar dos pais. A grande maioria das vezes, os pais às vezes nem sabem. Aí tem que conversar com o pai, ganhar confiança para passar, né? Porque você tem que chegar num responsável. Falar, olha, sua filha está precisando de ajuda. É o que o Felipe falou aqui, levá-la a um médico, precisa de atendimento psicológico, precisa ir até a autoridade policial para fazer a ocorrência. Aí os pais, quando sabem, se desesperam. Eu falo, olha, não adianta, não tem que brigar com essa criança. Essa criança está precisando ser abraçada, sabe? Você está junto dela e falar, gente, nós vamos sair do outro lado. E ela fica muito sozinha. Eu vejo muitas que não falam, que elas dizem, meu pai vai matar meu tio se eu falar. E aí, elas têm medo da família. mas Culpa. o que é, para Sentem mim, o culpa. maior problema de tudo isso quando a gente vê as crianças? Essas crianças, elas conheceram sexo da forma mais inapropriada do mundo. Elas, infelizmente, se não tiverem uma atenção especial, e tem atenção da escola, dos pais, da comunidade, elas vão se tornar mulheres que vão procurar homens abusivos, serão vítimas de violência doméstica. Porque como que ela conhece? Olha só, ela conhece o sexo sendo forçada, né? Não é porque ela quer, não é porque ela escolheu. Ela é um objeto, então é assim, tá certo. Então ela vai procurar, ela vai replicando isso. Então olha a necessidade da gente ter espaços onde elas possam buscar informação, sabe? Por isso que eu digo que é tão importante que as pessoas vão
vão tomar um café com o delegado e pode entrar lá o adolescente, conversar, fala, eu posso sentar e... Todo mundo vai, né? Talvez ele esteja ocupado e fale, olha, vamos conversar rapidinho, mas é um lugar público, sabe? É um lugar para a comunidade também frequentar, né? A gente tem, sabe, você que faz um trabalho lindo, brilhante nas redes sociais, eu digo que a gente aqui, o que a gente recebe e ajuda e contacta A com B, ou como vai fazer o boletim de ocorrência, ajuda o pai a encontrar, sabe, a melhor delegacia, vai, assim, é isso. Quando a gente se ajuda, a gente vai mudando. E nós estamos falando de crianças. Talvez se entender como comunidade, né? A escola como comunidade, os pais mais dentro da escola, a escola e a delegacia são a comunidade. Tudo é nosso, né? Tudo é Essa menina violentada é nossa menina, entendeu? É nossa menina. Ele violentou nossas meninas. Não foi uma menina num cachorro, sei lá onde, longe de mim, né? Uma menina da nossa comunidade. E nós precisamos parar, sabe? É um discurso ruim. Eu lembro quando... logo quando eu comecei a gravar, né? Antes até do Investigação Criminal, a gente fazia os programas de realidade policial, a gente acompanhava a polícia, né? E as minhas filhas eram bem pequenininhas, e eu cumprimentava todos os policiais, todos me conheciam, né? Tá? Aí era uma coisa, as amiguinhas olhavam assim, não, minha mãe conhece todo mundo, não sei o quê, e todo mundo assim com medo, né? Porque o que a mãe, o que o pai fala para a criança? Olha como nós falamos coisas erradas. Menino ou menina, sei lá, muito para os meninos. Menino, você se comporta, senão a polícia vai te pegar. Olha, aí já bota um pavor. Botou, tem horror de policial, né? Porque imagina, se eu fizer qualquer coisa errada, o policial vai me levar. Não, o policial não vai te levar, gente. Pelo amor de Deus. Nós falamos, é a nossa palavra, a gente fala coisa errada. O policial não vai levar o menino porque ele fez uma coisa errada. Se ele tiver feito uma coisa errada, cabe a você, pai e mãe, sentar e conversar. É seu filho. A gente entrega para o outro a responsabilidade que é nossa, exato. Entende? E aí, é o contrário. Eu parava e falava assim, fazia cumprimentar, sabe, assim, conversa. E era engraçado, a minha pequena sempre ia dar mãozinha, sabe? Ela era pequenininha, já ia cumprimentar todos os policiais, porque praticamente eram todos amigos dela, né? Mas, assim, elas cresceram com uma outra mentalidade. É isso que a gente precisa fazer. É mostrar o seguinte, eles estão ali, principalmente quando a gente fala, inclusive, da Polícia Militar, que é a primeira que você vai chamar ali, quando acontecer qualquer coisa, para te ajudar, sabe? Você fala assim, eles estão aqui junto comigo, eles são seres humanos, eles não são robôs. Eles não vão te prender porque você fez uma malcriação para o seu pai e para sua mãe. A gente tem que mudar a nossa narrativa e o nosso discurso. Da mesma forma que as mães falam, legal, aí meu filho é mó garanhão, pega todas as meninas. Gente, isso está errado. Errado. Sabe, tem que conversar e tá tudo bem se a menina tá aceitando e ele também, mas ele não é o garanhão. Sabe, porque você vai colocando uma coisa na cabeça desse rapaz, né, que depois ele vai crescer, e aí vai que ele não é isso tudo. Ele começa a ter raiva. Pô, meu pai e minha mãe sempre falou que eu sou o garanhão, então eu tenho que provar para eles que eu sou o garanhão, que eu sou o pegador, que eu tenho que sair pegando todo mundo. E aí ele não consegue. A gente está vivendo um outro problema muito grande, que é essa... É uma coisa muito triste, né? Que é esse recorte chamado incel. Você sabe o que é, Felipe, incel? Eu não sei. É o adolescente. Que incel quer dizer involuntary celibate, quer dizer, ele é um celibatário involuntário. Ou seja, ele cresceu ouvindo que quando ele era pequenininho, ele era o garanhão, o pegador, chegou na adolescência, as meninas não querem ele. O que acontece? Ele começa a ter ódio. Ele tem ódio, aí começa a ter o quê? As mulheres são ruins, as mulheres não gostam de mim. Só querem vagabundos, eu sou um cara tão incrível. Meu pai sempre falou que eu sou o garanhão, que eu sou o melhorzão. Olha o que você... Aí você vai criando uma pessoa que é completamente, né? A gente tem que entender que somos nós que destruímos sabe, a cabeça desses adolescentes. Porque ele vai entrando num estado de frustração, porque ele não consegue... E a família, e aí, cadê aquele garanhão do papai, do tio, do vovô, que não sei o quê? Gente, para com isso. Aí o rapaz não consegue. Milhares de questões, porque enfim. É introvertido, porque sei lá, entendeu? Exatamente. E aí ele vai se juntar com essas comunidades, essas subcomunidades super tóxicas.
que o que que eles querem? Aí eles querem maltratar a mulher. Porque a mulher é uma desgraçada que não está vendo a pessoa maravilhosa que eu sou, o garanhão que eu sou. Aí aquela menina, que é o desejo dele, não está olhando para mim. E assim, ou está olhando para o outro. E é uma questão, né? Quando você está se relacionando na adolescência, que é um momento muito difícil, eu acho que do ser humano, a adolescência é um recorte complexo, porque ele vai. O que acontece? Ele quer ser aceito. Então, se ele não é aceito aqui, ele vai procurar o quê? O que tem de pior. E nós estamos criando aqui pessoas muito complicadas. Quando a gente vai falar desse grupo de incel, esse grupo aqui é que está cometendo crimes. Então, o pai lá atrás, que achou que era bonitinho chamar o filho de garanhão, vai ver o seu filho preso. É isso que as famílias precisam parar e entender. Parem com esse discurso que é ruim, é tóxico, é tóxico. Tá tudo certo se ele não for o garanhão. E parar de dar espaço para esses red pill, né, gente? Olha o que os caras falam. Que a mulher... Não, porque a superfície desse negócio, e a gente tem uma tóxica. disseminação, é assim, mulher que ficou com 5 pessoas não presta. Mulher, porque toda a conversa deles não é sobre eles, é sobre como a mulher deve ou não deve ser e fazer, e isso parece que a gente está... Quantos séculos atrás? Esse discurso só gera violência. Total. Esse discurso e Menosprezo. o que vai acabar? Eu sempre digo, né? Aconteceu problema, tudo isso vai acabar na mão da polícia. Sim. É E lá pra aí- ti, Felipe. Aí chega o pai chorando, a mãe chorando. Ah, meu filho. Eu falei, cara, mas olha o que, sabe? Tem uma história, gente. E tudo isso que você falou, Carla, reforça o que a Sheili falou, no sentido de que critica-se a educação sexual que é dada na escola, mas não se tem capacidade de educar adequadamente do ponto de vista sexual dentro de casa. E aí caberia à escola passar a educação de fato adequada, até para a criança e o adolescente, que são seres pensantes, às vezes a gente acha que não. Sim, Poxa, tem que ouvi-los. é porque ele vai ver uma cartilha de A, de B, que ele vai passar a adotar um determinado comportamento desviado, como se a criança e o adolescente não tivessem bom senso por si sós, né? É algo completamente absurdo, mas aí cabe à escola, então, falar, olha, o correto, o parâmetro é esse aqui, até para que essa criança e esse adolescente possa questionar as bobagens que ele ouve em casa. Exatamente. Até para educar os pais, viu? Eu acho que os filhos têm um potencial muito grande de educar esses pais. Porque, sabe, nós precisamos mudar essa narrativa. Mas, se as famílias não entenderem o mal que elas fazem para os seus filhos e filhas, e a menina que tem mais de um ou outro namorado, ela já fica até mal vista dentro da própria casa. Mas, pô, você tá beijando quantos? Porque agora, né, você nem namora mais. Namorar é coisa de gente velha, né? É ficar. Então, assim, aí você ficou... Sabe, gente, o que a gente tem que explicar é que a pessoa precisa estar muito confortável com o corpo dela. E, assim, ela precisa saber se ela está se envolvendo com uma pessoa de bom caráter, de mau caráter. E se ela quer beijar um rapaz aqui, o outro acolá, mas está tudo bem, tá no consentimento, né? Ela tem idade para consentir isso, tá tudo certo. O que nós precisamos passar para essas crianças e adolescentes, primeiro, é a questão do respeito. E o respeito vale para homens, vale para mulheres. E assim, entende? Quando a gente para, né? Mas, Sheili, é um discurso que a gente vai falar 1 milhão de vezes. Mas eu queria poder educar adultos, sabe? Porque esse cara de 61 anos, que precisava de educação, as pessoas que encobertaram tudo que ele fez, precisavam de educação também. Porque a gente coloca... Se a gente tirar os homens de cima das meninas, o estupro acaba. Praticamente acaba. Tirar homem adulto de cima de menina, acaba. Gente, olha que loucura! Vai ser um milagre assim, pá! Então, se os homens pararem de estuprar, o estupro acaba. Ah, mas tem mulher que estupra. Sim, mas é ínfimo. Então, a gente também foca tanto neles, acho que falta a gente trazer eles para a conversa e ouvir mais, porque toda vez que eu vou dar uma palestra para adolescentes, que isso tem acontecido muito, no final tem uma fila, eles me contam coisas absurdas que eles nunca contaram para ninguém. Isso Por que acontece eles estão comigo contando também, isso para Sheili. mim? Por que eles estão contando isso para você? Porque a gente escutou. É. Porque eles entenderam que a gente vai ouvir sem julgar, que a gente quer saber a opinião deles. Então, acho que falta a gente olhar para eles, sabe?
Não, escutar com a gente. certeza. E eu digo mais, eu trago como um alerta em todos os programas que a gente vai trazer esse tipo de criminoso. E aí temos aqui um delegado na minha frente, né? O instituto prisional, vamos colocar assim, ele não aceita esse tipo de criminoso. Esse criminoso, e eu sempre digo, quem que eles gostam lá? Peguem essa dica de Carla, que é muito importante. Não, isso assim, que fique, guardem. Eles gostam de ladrão, eles gostam de traficante, eles não gostam de estuprador, eles não gostam de pedófilos. Isso ali assim, você vai chegar lá, você tem que ir para um negócio chamado seguro. Porque se você for parar no meio do convívio, a própria estrutura, e aí não tem o que fazer, né? Porque você está ali dentro daquela comunidade de presos, e vamos lembrar que os presos têm filhas, têm mulheres, têm irmãs, têm sobrinhas. Eles não gostam desse outro tipo de criminoso. Você vai acabar muito mal lá dentro. E assim, quando eu digo mal, é mal mesmo. Porque eles querem, assim, acabar com a vida daquela pessoa. Então, assim, não é um criminoso que é bem visto dentro do próprio sistema do crime. Entende o que eu estou te dizendo? É verdade. Então, assim, cara, tem que pensar 200 vezes, porque você será pego. É uma questão de tempo. Não existe crime perfeito. Eu sempre digo que tem crime mal investigado, mas perfeito não. Não existe crime perfeito. É uma questão de tempo, uma hora a casa cai, entende? É o que você muito bem falou. Essas pessoas deixam pontas soltas, o que é ótimo para a polícia, né? O que é um crime muito difícil de investigar? Quando está só naquela única pessoa. Está tudo fechado nela, né? A gente vai estudar aqueles serial killers, né? Os famosos americanos, que tudo fazia sozinho, com a boquinha fechada. Agora, essa gente aqui conta bravata, sabe? Faz, acontece, e aí passou de um, já acabou, porque aí, entendeu? Um acaba entregando o outro de alguma forma. E assim, parabéns para as delegacias especializadas. Aqui, no caso, foi a delegacia especializada lá do Distrito Federal, que cuida da criança e do adolescente. Eles também têm uma rede de informação, né? Quando chega uma informação de que uma menina está passando por isso, por essa violência, eles vão investigar. Porque eles querem pegar a rede toda, se tem mais de um, o que está Claro. acontecendo, o que ele fez, se ele produziu, se ele distribuiu, se ele armazenou, entende? Porque assim, quando você pega o policial que a gente ama, ele vai e fala, vamos ver quais caixinhas que ele vai bater aqui, essa, e você vai se entender lá com o Ministério Público e com o juiz lá na frente. O trabalho do inquérito policial está bem feito. Dali para frente uma outra questão. O próprio Ministério Público também já dividiu, né? Então você tem lá, né, dentro das promotorias, um que vai cuidar só de violência sexual, o outro vai cuidar de crime patrimonial, o outro vai cuidar, né, vamos dizer, de fraudes bancárias, outro vai cuidar de ataques em escola. Então, assim, eles foram se especializando também. O que é muito bom para o trabalho policial, porque eles vão trabalhar em conjunto e dali para frente vão passar, né, a denúncia para a justiça, para o juiz ou para a juíza, que vai oferecer a pronúncia ou não. Mas, assim, tudo que a gente tem visto, essas pessoas, elas realmente têm pegado penas altas. E assim, não adianta dizer, né? Não existe ex-estuprador. Isso é uma outra coisa maravilhosa do professor Christian, que ele sempre fala, Carla, não existe ex-estuprador. Uma vez estuprador, estuprador será. Ele vai sair de lá e ele cometerá esse mesmo tipo de crime. A reincidência é altíssima para esse crime. Então, é uma questão também que fica aqui, né, para todos nós pensarmos o que a legislação vai fazer em relação a isso. Porque a quantidade de pessoas que saem do sistema prisional, né, depois de cumprir a pena que ele precisa cumprir em relação a esse crime, ele vai voltar a praticar esse crime. Infelizmente. Então, assim, a gente precisa falar,
E eu entendo perfeitamente que essas vítimas todas são menores de idade, e não só as menores. Mesmo as mulheres maiores de 18 anos, elas precisam ter a sua identidade preservada. Sem dúvida. Só aquela que tem vontade de falar, e aí tem que ser maior de 18 também, que a gente tem que deixar, né, a abertura. Mas elas têm todo o direito de, sabe, manter o anonimato, e elas precisam disso, porque elas já sofreram muito. Mas eu acho que essas coisinhas bonitas, a gente precisa... Eu não digo que a gente tem que copiar tudo dos americanos, não. Mas está correto, você tem que saber se tem um estuprador aqui no teu raio da tua moradia. Quem é essa pessoa? Entende? Porque ele vai cometer crimes novamente. Então, assim, não há jeito, gente. Então, a melhor coisa é não cair, né? E a gente não está falando de, vamos dizer, né, de um estupro ocasional, uma pessoa que bebeu, ficou violenta e agrediu uma mulher. Esse homem fazia a pirâmide da pedofilia. Além de tudo, ele recrutava meninas, adolescentes, para procurarem vítimas para ele. Olha o tamanho da perversidade de um homem adulto de 61 anos. E tem uma coisa que você fala que eu acho super importante e vale a gente reforçar nesse momento, que é, o mais importante é a vítima. Sempre. Porque sim, pode ser que uma consequência seja ela viver novos relacionamentos abusivos, porque está aprendendo isso tão nova. Mas quando você aprende que tem quem agride e quem é agredido, você pode também se tornar um agressor, uma pessoa manipuladora. Você pode tirar a sua própria vida, né? No caso dos Klein, que a gente falou, a coisa deu uma desmoronada quando uma das meninas tirou a própria vida, e daí as outras começaram a falar. Então, a gente não sabe nem se elas vão conseguir viver com isso. Então, é um negócio tão violento, porque olhando assim, né, e é um monte, tudo vira número. Dá uma atenção especial. Acho que a gente precisa sempre, quando houve um caso assim, pensar a vida dessas vítimas e de toda a família delas e das pessoas ao redor delas e o futuro delas. É muita gente impactada, né? Lembrar sempre que uma vítima não é uma vítima, é um monte de gente A família, do círculo né? familiar dela, dos relacionamentos dela. E ele, então, atingiu todos nós, né? Ele não atingiu essas, sei lá quantas vítimas, mas é toda a sociedade. Ele está cometendo um crime contra todos nós. Sim, então a gente tem que parar de julgar e tem que passar a ajudar. E é isso que tem que estar na cabeça de todos nós, né? Temos que ajudar mesmo. Eu dou um like aqui, ó. Isso, assim, e eu sempre digo, né? As portas aqui estão sempre abertas. As pessoas que chegam, vêm pedir ajuda, a gente de fato ajuda. Eu sei também que na rede da Sheili todas as portas estão abertas. Eu brinco, né, que eu tenho vários amigos, né, que são policiais. A gente, de vez em quando, o próprio Felipe recebe minhas mensagens, né, na madrugada. Eles são super diligentes. E é lógico que eu também só vou pedir alguma coisa assim quando é uma coisa extrema, Estou né? sempre à disposição. Entende? Mas é isso. A gente precisa mudar todo esse conceito, né, de como é que a gente olha a nossa polícia. Porque o próprio policial, quando ele também recebe, né, e assim, é lógico que ele está fazendo o trabalho dele, mas quando a gente olha e agradece, e não custa nada. Gente, você, sabe, ele ganhou o dia dele. Seja mulher, homem, polícia. Ele, sabe, pô, é isso, eu tô aqui para isso, gente. Então, a gente tem que mudar o nosso discurso, a gente tem que mudar a narrativa para que a gente consiga salvar essas crianças. É isso. Gente, nós conversamos aqui bastante aqui hoje, né, com o Felipe, com a Sheili. Vai ficar aqui as redes sociais de ambos. A Sheili faz aquele trabalho incrível, maravilhoso, né, com essas questões de abuso sexual. Ela é muito atuante, viu? Muito atuante, ela é brava também, tá certíssima, mas ela tem um coração enorme. Eu sei que ela tá fazendo coisas incríveis, incríveis, sabe, para ajudar. E, de novo, fica aqui também, né, é uma ajuda completamente voluntária, assim, despretensiosa. Eu acho que, assim, é muito bacana o que você faz, Sheili, parabéns. Obrigada. Vai ficar aqui também do nosso querido delegado, Felipe Della Vecchia, que está ali na área de Mauá, em São Paulo. Olha, as pessoas de Mauá têm muita sorte de ter ele como delegado ali, viu? Eu sei que a equipe dele é muito bacana, tem outras delegacias ali, são todos ótimos.
Eu vou agradecer aqui novamente também ao delegado-geral que vem fazendo um bom trabalho, né, o doutor Arthur Dian, aqui em São Paulo. E não só isso, a gente tem um grupo, né, a gente faz parte de um grupo enorme, que deve ter, sei lá, umas 500, 600 pessoas, né? São mais de 600, cara. Entre delegados, advogados, juízes, assim, tem gente muito boa pelo Brasil. Toda vez que eu precisei de qualquer coisa, né, para ajudar alguma vítima, você coloca lá vários levantam a mão, falam, eu tô aqui, porque essa vítima precisar. E é isso. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais, vai ficar aqui o canal de denúncia, é um compromisso que eu fiz também com a polícia de vários estados, tudo que chega pra gente, a gente, né, dá uma atenção bastante especial. É lógico que às vezes chegam coisas que são absurdas, a gente não vai passar adiante, mas sempre que chega uma vítima precisando de ajuda, a gente também conversa e encaminha ela para a autoridade policial da sua cidade, do seu estado e explica, né, como é que vai ser esse caminho todo. Então, acho que esse é um trabalho também que estamos fazendo. Tem um portal de notícias aí, que tem todas as notícias do universo investigativo do Brasil e fora do Brasil. E, gente, a gente vai terminando aqui. Novamente vou agradecer a Sheili, essa mulher incrível, ao meu querido amigo também, Felipe. Muito obrigado. Adoro de paixão, grande professor também de Direito Penal. E nos encontramos na próxima semana com mais uma Investigação Criminal.